Olá, minha gente, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, nessa ordem. Aqui quem fala é o Zambrota, esse mesmo, rapaz. Mas vambora, bora pegar. Bora falar de Deus, né, minha gente? Eu vou ler aqui o capítulo 3 de Efésios, de 14 ao 21 versículo, tá, minha gente? Então aqui é uma palavra interessante. Simples, simples, tudo simples, né? O evangelho não é difícil de entender, né? É, não tem coisas tão complexas. Mas é a quantidade de coisa que faz a gente às vezes esquecer. Tanto que o Espírito Santo ele vai lembrar a gente que a gente precisa falar. E para isso você tem que ter a palavra em mente. Para isso você tem que servir a Deus, né? Verdadeiramente, o coração firme ali, né? É, você busca a Deus, sendo líder ou não. O nosso papel é passar para frente a informação de Deus, né? Que vai levar à salvação de outros. É importante que a sua parte tem que ser feita, ainda que seja pequena. Mas veja, aqui no capítulo 3 de Efésios, Paulo fala sobre a oração de Paulo pelos Efésios, né? É o subtítulo do 14 em diante até o 21, até o final, né? Então Paulo pregava, ele fez igrejas, ele pregava, é, criou muitas igrejas e sofria por isso, né? Que a perseguição era cerrada. Naquele período as pessoas eram mais de certa forma impiedosas na hora do castigo, né? Aí na hora de disciplinar alguém. Hoje em dia a gente sofre problemas emocionais e mentais e não tem muita dor física, né? Torturas. Apesar que aqui não tem muçulmanos para perseguir nós cristãos, né? Eles são terríveis, né? Destruidores de servos de Jesus, né? Todo mundo que não serve ao Corão, escuta o Alcorão, né? Leu o Alcorão, é inimigo deles. É um povo árabe, né? Mas Paulo, ele passou por muitas igrejas ali até a Itália, né? Até Roma, em volta ali do Velho Mundo, né? Não tinha gente ainda, não tinha nascido a gente, não tinha descoberto a gente. Você vê que ele sofria, cara. E tinha isso como troféu, porque não era o dinheiro a recompensa dele. A recompensa dele era é, ter o prêmio no céu um dia, quando ele morresse e terminasse a missão dele, né? Ele foi separado justamente para isso, como diz em Atos. Esse, eu mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Esse vai ser um vaso especial para usar pelos gentios, né? Então ele era perseguidor e tornou-se ser perseguido, né? Porque quem serve a Deus na proporção da sua força em Deus, né? Conforme a busca, vai irritar o adversário. E ele era muito esforçado para perseguir cristão. E por isso ele usou todo esse esforço para servir a Deus, né? Lutar do lado certo, na verdade. Então aqui no versículo 14 de Efésios 3, está falando sobre oração a essas pessoas de Efésios, né? Efésios, que precisavam de oração de um líder, precisavam de uma pessoa que orassem por eles, intercedesse por eles, né? É importante você ter as pessoas que você lidera, lembrar de cada uma delas, né? Porque se o domínio for muito grande, as pessoas forem, a igreja for muito grande, você tem que empregar mais esforço e é mais responsabilidade da vida daquelas pessoas. Então, Paulo orava, né? E vamos ler a informação que diz aqui a respeito desse versículo, desse capítulo, né? Vamos lá. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma por nome. Olha o interessante aqui que fala no versículo 13 diante. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória. Então, o sofrimento que ele padecia para servir os Efésios era a glória dele. E eles não pediam ele pedia para não ficar triste, mas pedia para orar por ele, né? Para ele poder sofrer a custo da bênção de Deus, de ajudar outras pessoas.
e o prêmio no céu é grande para quem não recebe recompensa financeira, né? Para quem serve a Deus, Deus lhe dará a recompensa, né? A recompensa que a gente quer ter, né, no céu. Então cada um ele escolhe por uma tarefa, por uma função, né? Se a pessoa negligenciar servir a Jesus, ela acaba se perdendo da igreja, né? E tantas igrejas erradas, né? Mas se você notar, você vê que ele era dedicado a essas igrejas. Ele queria botar bons líderes nessas igrejas. É a função dele, né? Como ministro, ele servia a Deus. E o servir a Deus envolve sofrer, e o servir a Deus envolve amar mais os outros do que ser amado. Né? O que está escrito aqui na palavra? Bem-aventurado vós que amam. Mas, até o que nos amam a gente ama, né? Mas bem-aventurados sois vós quando vos amares, você amar, mas a pessoa não te amar. Uma coisa assim, né? Eu esqueci a frase. Então Deus é bom. Né? Ele é fiel até quando a gente não merece. Ele é justo. Ele é o bom Deus, né? Que a gente tem aí. O Jesus, que muita gente não crê ou não dá toda a honra à palavra, em a Jesus pelo feito dele. Mas vamos ler. Não desfaleçais vós nas minhas tribulações, diz Paulo, porque são a vossa glória. Né? É um bem para eles mesmos e um bem para Paulo mesmo, que um dia ele se receberiam ele, desculpa, com honra no céu, né? Pelo ter feito o trabalho dele de servidão ao próximo que precisa da gente, né? Ou precisa de Deus, né? O intercessor. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no monte interior, no homem interior. Né? Então ele quer dar riquezas. Ele ora para que as pessoas sejam riquezas, vos conceda que sejais corroboradores com o poder e pelo Espírito o Espírito no homem interior. Então ele orava para que a igreja fosse cada vez mais forte, mais colaboradora, corroboradora, né? É, uma, é a busca pelos dons daquelas pessoas que precisam dele, ou que para que a igreja não se perca, né? Ele dizia que aparecia falsos doutores, aparecia pessoas difíceis, ruins, né? Que perverteriam aquele rebanho, que perverteriam aquela igreja. E o objetivo de Paulo era orar por eles enquanto ele tivesse vida, né? Quanto mais dedicação você mostra, quanto mais esforço você mostra, é, a pessoa ela é honrada diante de Deus um dia, né? Não pense que você vai recolher todos os seus frutos aqui nessa terra, né? Porque a eternidade é que vai dizer, né? Todo o bem que a gente fez uma pessoa e o mal, a gente que está indo para o céu, é descartado, né? A gente recebe a honraria de Deus. E é muito bom estar onde Deus está, porque Deus ele alivia nosso coração cansado, ele nos livra das lágrimas, né? Então, a dedicação a Deus é muito importante. A servidão a Deus é muito importante, né? Por amor a Ele, né? Então ele quer dar Paulo orava para que ele fosse recebida riquezas para essas pessoas da igreja, né? O ministério continuar. E de fato receberiam. Porque Deus ele tem compromisso de salvar pessoas, né? Vamos continuar. Pelo seu Espírito no homem interior, para com que Cristo habite pela fé no vosso coração, né? Ele queria conceder riquezas para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Né? Então ele ora pelas riquezas para que Cristo fique habitando no coração deles pela fé em Jesus, vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então quando a gente está firmado em Jesus, pela fé, a gente está enraigado em amor, a gente está frutífero de amor, de dons, de características que mostram que a gente é servo de Deus. Né? A gente acaba puxando ali uma parte de Deus pra gente, os atributos comunicáveis que dizem, né? O amor, a benignidade, a longanimidade, a paciência, a temperança, né? Você que é de Deus, né? Você vai ver que você tem que ser muito mais fiel a Deus e fiel ao próximo, né? Não adianta só ser cristão e
em cumprir a palavra de Deus na tua vida, né? Então Paulo orava para que eles crescem em Cristo e estivessem fundados em amor. O amor é importante. O amor é muito importante, é o que faz a gente passar por diversas coisas com pouco sofrimento, mesmo com sofrimento, né? Vamos aprender a sofrer por Jesus, sofrer por Cristo, se dedicar a Ele, né? Que Ele dá a felicidade que a gente precisa. Ele organiza a nossa vida, Ele nos ama, Ele nos perdoa, né? E é importante ter o perdão. É importante ter dedicação, né? Para que Deus ele vai dar valor, Ele dá valor a todos, mas Ele dá mais valor a quem serve a Ele e vê os interesses dele, que é amar o próximo, né? E apoiar as pessoas que querem te ver falando de Jesus, apoiar as pessoas que querem, os servos de Deus, né? Os pastores, os líderes, eles querem que você prospere. Nunca faça pregação para se vangloriar, nunca faça uma pregação para se engrandecer, não é bom, né? Ainda que poucos escutem, pregue a palavra, mostre a verdade, né? O amor de Jesus aí, a dedicação, o cuidado, né? Que Deus é fiel, né? Para com as pessoas, Ele usa qualquer pessoa que esteja na disposição dele para salvar outras almas e pregar a palavra. Então, ele orava para que Cristo habitasse neles, ele orava para que as riquezas do Senhor viessem ao espírito dele no interior, né? E ele queria que eles tivessem amor, né? O amor que é a perfeição, né? Não o eros, né? Mas o amor ao próximo como amigo é importante também. O amor eros é para a gente se sentir mais amado por uma pessoa, né? Em particular, é claro, só para casais, né? Casais que querem servir a Deus, eles têm um amor maior, né? Que é Jesus, e servindo a obra dele, ele vê o interesse deles, né? Deus vê o interesse das pessoas também. Ele não só nos usa e descarta, mas ele abençoa a nossa vida. Então, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Eu conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Então, o amor de Cristo, ele excede todo o entendimento. Então, quando você tem Deus, quando você busca Deus, quando você serve a Deus, você se dedica muito mais a Ele, né? Em amor, né? Então você confia nele e ele te dá um entendimento, um discernimento, ele te dá a paz dele, né? O entendimento em Jesus, a Bíblia é um manual para viver a vida, né? Então você vivendo em Cristo, ele te dá um entendimento diante do amor dele, né? E a profundidade do amor, cada um tem o seu amor, cada um tem a sua jeito de ser, mas quem tem Cristo ama muito mais. Por isso que eles têm capacidade de sofrer muito mais, né? Porque se Jesus não fortalecesse, a gente não conseguiria. Se Jesus não dá a paz que ele nos dá no meio das aflições e tristezas, a gente não suportaria, perderia a nossa fé. Porque o objetivo maior do adversário é destruir a nossa fé, não o nosso corpo, né? Então Deus ele dá um entendimento através dele, de Cristo, né? As pessoas estão complicadas às vezes, as pessoas elas guerreiam entre elas para ser líder, guerreiam para mostrar que é melhor, né? É tudo desmotivado, né? Então, oração para que eles tenham fé em Jesus, para que eles recebam riquezas, né? Botando o amor no coração deles através de Cristo, a intercessão, né? Paulo, como um servo de Deus, ele tinha importância para Deus. Por quê? Porque ele servia a Deus. Então, a oração do justo só pode muito esses efeitos. Então Deus ele ouve a oração dos cristãos. Ele rejeita quando a pessoa é rebelde. Ele rejeita quando a pessoa não dá ouvidos, né? Jesus não é bobo, Jesus não joga pérola aos porcos, ele aconselhou pra gente. Mas você pode se esforçar para dar amor a pessoas fiéis, né? Ou pessoas que não são fiéis também, não importa. O objetivo é salvar pessoas, salvar vidas, dedicar a vida, dedicar o, o seu ser, o seu eu, se doar, né, para as outras pessoas. E esse entendimento que o cristão tem é uma forma de entendimento que faz a gente agir certo, correto, não ser enganado pelo espírito de mentira, na verdade. O espírito
que o diabo tem para nos cegar espiritualmente. Então Deus, ele dá um entendimento pra gente. Ele dá força pra gente poder agir. Então, é dedicação e amor a Deus sempre, né? E você que é líder, você que ama, você que se importa, ore pelos seus. Tire um tempo para servir a Deus, tire um tempo para se dedicar a Deus, não só por você. Não seja egoísta. Ame o seu irmão, a sua irmã. Deseje o bem para ele, para ela, né? Que a sua força esteja em Deus para se manter firme aí no seu amor ao próximo, né? O amor que Deus nos dá, né? Ele, todo o conhecimento dele, o amor em Cristo que excede todo entendimento, ele faz você entender tudo, né? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva, forte, é viva e eficaz, né? Penetrante mais que espada de dois gumes, que tem discernimento, que dá discernimento ao coração. Olha o que fala, mais que espada que dois gumes, e mostra, ele falou mais uma frase, meu Deus, esqueci. Eu sei que você de divisão da alma e do espírito e discerne os pensamentos do coração. Você consegue discernir uma pessoa, mesmo você não sendo um espírito, né? Apesar que o espírito está dentro da gente, ele ele pensa, raciocina em Cristo. A pessoa que não tem Deus e não tem Cristo, ela tem a cabeça mais virada. As regras de vida delas ou dele são regras que não tem a luz de Cristo, é as trevas. Você não sabe o que está falando, porque a verdade que você que a pessoa conhece é a verdade do espiritismo, a verdade da mentira que a Bíblia não comenta como verdade. Jesus é o caminho e que é a verdade e a vida. Se ele é a verdade, debruce na Bíblia e leia, estude. Não leia livros alternativos que não é a Bíblia, nem leia livros que o homem faz para ganhar fama, né, para que você siga a religião dele e se perca, não é verdade? Então existe muito comércio de livros e você tem que descobrir qual é o certo, né? Um livro que a Bíblia não fortalece não é um livro completo. Essa é a verdade que a gente precisa saber. Outras informações não precisa, porque pode ser mentira. Divinamente inspirado só a Bíblia, o livro mais vendido do mundo, né? Então tenha entendimento em Jesus, tenha a paz de Cristo, né? Ele dá paz e alegria. O entendimento que Deus dá é perfeito, né? Ainda mais que somos imperfeitos, nós podemos agir de maneira justa e correta, com o Espírito de Deus, você buscando, honrando, orando, buscando, lendo, né? Fazendo o que é agradável a Jesus, que é agradável a Deus. Deus é poderoso e bom, né? Apesar de tantas dificuldades que sofremos, Ele livra nossos olhos das lágrimas, Ele livra da tristeza, Ele fortalece os corações cansados, porque Ele é bom, porque Ele é justo e porque Ele é fiel para nos dá paz que o mundo não nos dá, né? Mesmo em meio em guerra, meio em lutas e adversidade, ser valente na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. É a música, ser valente. Não tenha medo de sofrer, seja forte, peça a Deus ajuda. Ele sempre, mesmo que ele faça que você passe dificuldade, ele segura você na tua mão, né? O maior prêmio não é a paz que a gente tem aqui nessa vida, a paz que o mundo não dá, né? O mundo a gente pode se satisfazer, ter prazer, mas não preenche, porque não é de Deus. O prazer de certas coisas são feitas na hora certa, não prazeres que levam ao pecado destrói a gente mesmo. Então, de novo, falando de novo, riquezas, ele orava para que a igreja recebesse, né, o Espírito Santo no interior. Ele orava pela fé, para que eles tivessem amor em Cristo, a fé em Cristo, né, e amor em Cristo, e para que eles tivessem entendimento, pudessem aqui, ó, poder perfeitamente compreender um dos santos, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, poder de perfeitamente compreender com que todos os santos, no qual seja largura, comprimento e altura de profundidade. Cada um tem o seu amor, né? Deus é infinito em misericórdia e amor. Então você que é um jovem, um adulto, seja qual for,
Ore pelos seus. Faça como Paulo. Ele liderava várias igrejas, tinha que orar por elas nas suas prisões. Orava por elas, por ele, para continuar a obra, né? Então, como Deus diz, esse é um vaso que eu muito ensinaria o quanto deve padecer pelo meu nome. Não sei se eu disse isso aqui. Eu acho que eu disse, né? Mas você tem que sofrer por amor a Deus e ser recompensado de maneira que agrade a Deus, não por dinheiro, né? Porque o amor ao dinheiro faz você pregar e ser líder de uma igreja, um líder de um trabalho, né? Mas você tem que ter amor com aquilo que você faz, tá bom, meu amigo, minha amiga? Então vamos continuando. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em quem nós opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Né? Então, ele age abundantemente para a gente, infinitamente, conforme o segundo poder dele, que está em nós. Né? Ou seja, você tem a sua parte, sua parcela de merecimento, diria assim, de bênçãos. Né? Eu vou ler a parte de estudo sobre isso e vou explicar melhor para vocês, como diz aqui na palavra de Deus. Então, ele é abundante, né? Deus não é miserável para dar pouco dinheiro pra gente. O que ele fala é que ele não promete dinheiro, né? Quando você pensa em abundância, você pensa em bênçãos, riquezas, né? A maior riqueza que você pode ter, meu amigo, minha amiga, é a palavra de Deus e a salvação. Né? Você tem a salvação em Cristo, você obedece a Jesus, você está salvo. Se você quiser trabalhar para outras pessoas sem salvo, você estuda a palavra. Você tem que estudar primeiro para você mesmo, praticar e viver, né? Para não ser hipócrita, para não ensinar as pessoas aquilo que você não faz. Mas seja fiel, seja justo e digno, né? De ser um dia um servo de Deus que ajuda outras pessoas, né? E não se importa só consigo mesmo, que não é egoísta. O amor de Deus, ele considera a gente, o amor de Deus, né? Ele ama todos nós, mas nós temos que buscar o verdadeiro propósito de amar o próximo, a verdadeira função, cuidar do próximo, se relacionar com pessoas, ajudar, ser fiel a Deus, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é digno, Deus é poderoso para sustentar aí a tua vida, né? Principalmente quando você fizer o bem para o próximo, que ele verifica o nosso bem para a gente, ele cuida da gente, até que um dia a gente parta para nessa terra, para a terra de Deus, né? Ao céu e nos dará a vitória pelas nossas ações, né? Sejam boas ou sejam ruins, né? Quem vai para o céu é anulado todo aquele mal que joga no inferno, né? A salvação é muito importante, mais que dinheiro e abundância de bens, né? A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então eu vou ler a parte de estudo aqui e dar uma explicadinha sobre algumas coisas. Que Paulo, ele tinha a responsabilidade de cuidar daquele povo gigantesco e ele sofria por isso. Então, uma coisa, ore pelo seu próximo, pelo menos pela sua família. E outra coisa, sofra por amor a eles. Dedique-se, ainda que eles não se importem. Se fortaleça em Jesus, né? Para você não pensar só em você mesmo. Né? Um dia tem 24 horas, a gente passa um terço do dia, né? Um quarto do dia dormindo. E um quarto do dia dormindo. E a gente tem que lembrar que nosso esforço é muito importante, não só para o nosso trabalho de finanças, financeiramente, mas o nosso esforço é muito importante para que você possa ter poder para salvar outras pessoas, ter força para transformar a palavra de vida daqueles que servem a Deus. Né? É muito importante a sua dedicação como pessoa, no individual e social, no grupo. Né? Deus ele é bom, Deus ele é justo, e Deus ele é bondoso para sustentar a gente nos períodos de dor, de infidelidade, falta de amor, né? Que o mundo tem com os servos de Deus que sofrem um volume esmagador de impiedade, como diz na Bíblia, nos últimos dias sofreriam. Então, ser forte, peleja por Cristo, peleja por Cristo, né? E a sua causa, e ele verá a sua também. Vamos ler a parte de estudo. Entre o 16 e 19 do capítulo 3, fala: ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob a influência e orientação, de tal maneira que o Espírito Santo possa manifestar seu poder através de nós. Então, o que ele está falando aqui? Que você tem que dar influência na sua vida, nos sentimentos, nos pensamentos e propósitos.
Você tem que integrar esses três negócios, pensamento, sentimento e propósito, nas mãos de Deus, na influência de Deus. Você só consegue fazer isso estudando a palavra de Deus, orando, pedindo oração. Você conversa com Deus, né? Ainda que ele não fale, mas você conseguir praticar a palavra de Deus, dedicar a palavra de Deus na sua vida, você tem que estudá-la. Aí que tá o perigo, né? A gente não pode ser negligente no fato de rejeitar tanto a Deus e servir a nós mesmos na vida, das distrações, e a gente perde, né, pontos com Deus para a gente mesmo, que a gente parece por falta do conhecimento, e a gente pede ponto para ajudar outras pessoas, né? A gente ser cheio do Espírito Santo é o objetivo de todo cristão que quer ser fiel e se esforçar, né? Não buscar muito dinheiro, mas aceitar a sua vida de servidão a Cristo, mesmo sendo pobre, e fazer o seu esforço como qualquer pessoa faz para trabalhar, né? Mas não para enriquecer, mas para trabalhar sim, ter o teu dinheiro, né? Então os sentimentos, os pensamentos e propósitos colocados cada vez mais colocados cada vez mais sob a influência da orientação, de tal maneira que o espírito possa manifestar seus poderes através de nós. Então, quando você entrega seu sentimento, você entrega seu pensamento e entrega o seu propósito, você faz o quê? Se enche de Deus. Você entrega isso, você tem que fazer o melhor possível para cumprir a palavra de Deus, ser irrepreensível, né? Então faça isso. Em pouco tempo, né, com o tempo que você o seu esforço, a quantidade de tempo te dará habilidade para ter bênçãos maiores com Deus. E a bênção maior com Deus é ter intimidade com Ele, né? Isso não é para tirar onda, mas é uma felicidade. Então, a orientação do Espírito Santo manifestar seu poder através de nós, de tanto ter sentimento, pensamento e propósito, em medida cada vez maior, conforme a busca, né? O propósito desse fortalecimento pelo Espírito é quádruplo. O propósito do fortalecimento do Espírito. O propósito objetivo, tá, gente? Que Cristo estabeleceu a sua presença em nossos corações. Que seja que sejamos fundamentos em amor sincero a Deus, ao Cristo e ao próximo. É. Ele quer estabelecer a presença de Cristo em nossos corações, isso que Paulo queria. Que sejamos fundamentos em amor sincero a Deus, a Cristo e ao próximo. Né? Deus é importante, Jesus é importante e o próximo também. Eu posso que compreendamos, experimentemos em nossa vida o amor de Cristo. Que compreendamos, experimentemos em nossa vida o amor de Cristo. Né? Quarto, que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, que a presença de Deus nos enche de tal modo que reflitamos e manifestemos desde o íntimo do nosso ser e caráter e estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, o fortalecimento do Espírito Santo, do Espírito é quádruplo, né? Que é a presença dele, o amor sincero a Deus, Cristo ao próximo, e compreendamos e experimentamos na nossa vida o amor de Cristo. Então, tudo tem próximo e tudo tem Deus. Tudo tem que se fortalecer entre Cristo, Deus e o próximo. Essa é a melhor coisa. Porque quem peca, quem faz o mal, o próximo peca. Possa sempre o bem. Por mais que você não consiga, às vezes, você se arrepende, você perdoa, você se humilha, que é difícil se humilhar, né? Quando as pessoas humilham a gente. Mas ser valente. Jesus foi até a morte sem reclamar um pio. Ele sofria, ele apanhava, ele se esforçava, ele se dedicava a vida dele ao ministério, porque era muito importante que pessoas fossem salvas por ele, né? E a gente tem como esse papel o mesmo sacrifício, não de tirar o pecado do mundo, mas pegar aquele que tira o pecado do mundo, não é verdade? O amor de Deus, a dedicação a Deus, a salvação de Cristo, né? Isso é importante, isso é dedicação. E a gente segue em frente nessa jornada, que um dia a gente vai findar nessa terra. Mais uma parte que eu quero ler aqui, né? E eu vou dar o resumão, uma palavra final bem rapidinha, para você não ficar tão chateado. Muito mais abundante além. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos ou desejamos em oração, como também mais do que a nossa imaginação pode alcançar.
Esta promessa é condicionada ao grau de presença, poder e graça do Espírito Santo em nossa vida. Então Deus ele pede mais, ele dá pra gente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Beleza. Mas qualquer imaginação nossa, segundo a fé em Deus, a gente pode conseguir. Só que essa promessa, ela é feita debaixo do poder, graça do Espírito Santo em nossa vida. Se você não tem poder e graça do Espírito Santo na sua vida, de busca de Deus e ao ministério dele, você não tem essas coisas, não tem graça, amor e poder, né? O poder está na palavra, de pregar a palavra dele, a justiça dele. Ele não faz nada, entendeu? Elas estão condicionadas que a graça do Espírito Santo em nossa vida. Se você não tem vida com Deus, você perde a moral com Ele. Se você não tem vida com Deus, como é que tu vai pedir e vai se realizar? Como é que você vai usar a tua fé? Como é que tu vai se fortalecer? Né? Acreditar naquilo que não veio ainda, como Deus fez o mundo, né? Ele criou coisas que nunca viu. Ele inventou. Na fé dele, ele conseguiu fazer esse poder todo. Tudo que existe hoje é a mão das pessoas, mas que Deus preparou essas pessoas para construir essas coisas, que é o futuro, né? Então, todas as coisas subsistem por ele. Então é importante você deixar claro, a gente deixar claro que Deus ele dá tudo que a gente precisa, tudo que a gente pedir precisa. Mas essa presença do poder e graça do Espírito Santo está em nossa vida, entendeu? Está condicionada ao grau de presença, o grau. Então, conforme você busca Deus, mais você vai ter dele, mais você vai usar a sua fé. Então é importante você ter poder em Deus para fazer não tudo que você quer, mas tudo que Deus quer para você. E tudo que você quer também é importante quando Deus assina embaixo, ele se importa de fazer a tua história ser feliz, né? Não só no mundo, mas com ele, com Cristo, com a história dele. Então, dando um resumão no capítulo 3, versículo 14 e 21, é o seguinte: ore pelos seus. Se você quer mais serviço a Deus, vá na igreja, combata lá o mal, o errado que tiver lá, e faz o que o certo seja ouvido, né? Paulo era importante, uma peça importante, um homem importante que gerou igrejas, que deu salvação a muitas pessoas. E ele pedia riquezas para o povo, riquezas em Deus, espirituais, né? Para que o poder de Deus se manifestasse entre eles. Ele queria que a fé em Cristo não saísse de perto deles, sempre crescem, né? Fundadas no amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O amor de Cristo, né? Conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo e Cristo, o Evangelho, ele excede todo o entendimento. Ele te explica tudo, ele te dá luz, né? Ele te dá a compreensão das coisas, ele te fortalece pela fé em Jesus, né? O entendimento que a gente ganha é muito importante, o discernimento sendo aceito, né? Diante de Deus pra gente, né? Ele faz mais abundantemente mais daquilo que pedimos ou pensamos, que é condicionado à nossa presença e grau de presença, poder, graça do Espírito Santo em nossa vida, né? Então você tem o poder de abençoar a sua própria vida e abençoar a vida de outros quando você ora para que pessoas se salvem. Quando as pessoas que se salvem, elas recebem bênçãos, né? Conforme a presença de Deus na gente. E um líder se esforça e você tem que o quê? Cumprir a palavra de Deus, a Bíblia, o Cristo, Deus e o próximo na sua vida. Isso se resume toda a lei e os profetas, né? O amor ao próximo, isso que Paulo está fazendo, orando pelo seu povo para que ele não se perca, né? E o esforço é sempre do líder, né? Não é porque é líder que tem que ser servido, não é como no mundo. Não é que nem no mundo que o líder senta, não faz nada e manda os seus empregados fazerem. Não é assim, né? Deus trabalha até agora, como diz na Bíblia. Deus ele trabalha para nossa paz, para nossa alegria. Ele segura todas as nossas vidas. Ele tem a proteção. Ele é fiel para abençoar os líderes que oram pelo seu povo e o povo ser abençoado pela mão do líder e pela mão de Deus, né? Pela oração do líder. Então, peça as coisas para Deus, mas lembre que você buscando a Deus você ganha muito mais. Peça as coisas para Deus, mas lembre que o Espírito Santo ele sempre tem que ser buscado constantemente. Lembre disso, meu amor, minha amiga, meu amigo, meu amado, né? Então,
Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade de você me ouvir. É muito importante para mim que você seja abençoado, né? E ore pelos seus. De novo, né? Ore pelos seus. Seja abençoado pela vida daquele que ora por você também. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Então, vai na fé que Jesus faz você vencer. Vai na fé que o amor próximo é bom. E vai na fé. Entregue seus sentimentos, pensamentos e propósitos para Deus. E viva uma vida com Deus de fidelidade, não de honrarias, nem de resplendor, de riquezas, né? Por mais que você tenha, use com humildade, use com amor e paz, né? Para a vida do próximo e para você mesmo também. Alegrias eternas aí para vocês. Fiquem na paz. Boa noite. Orem, peçam, busquem a Deus para a glória dele e para nossa pequeno serviço que a gente serve. Então, essa é a palavra de hoje que o Mr. Fight está mandando para vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe.